A chuva começava fina e sem pressa, como se o céu desconfiado também desejasse ouvir a história até o fim. A cidade perdia cor sob o brilho úmido dos postes, e um rádio esquecido chiava um sussurro metálico em algum canto do quartel. O cheiro de pano molhado, graxa e café requentado se misturava ao silêncio de quem aprende cedo que, na beira do abismo, barulho é confissão. O papel amarelado de um relatório tremia pouco sobre a mesa, não pela brisa, mas pelo peso do que carregava. Um cerco que deveria ser invisível já respirava do lado de fora, na boca de gente que não devia saber de nada. Antes de o primeiro passo ser dado, a operação estava acesa no mapa de alguém que não era nosso. E quando a noite pisca desse jeito, a pergunta que fica não é onde, nem quando, mas quem. Se você acredita que a verdade precisa ser contada com respeito a quem viveu o risco, inscreva-se agora. Aqui a gente não romantiza o perigo nem forja heróis. A gente acende a lanterna nos bastidores e caminha com cuidado por onde quase ninguém topa entrar. Era para ser um trabalho de precisão cirúrgica, com camadas de informação sobrepostas como tijolos bem assentes. Vigilância discreta, cruzamento de placas frias, inteligência de sinal, rotina de alvos, geografia dos becos. O tipo de mapa que não existe no papel, apenas na cabeça de quem desenha e apaga rotas com a paciência de um relojoeiro. Só que, em algum momento do desenho, a tinta escorreu pelo lado errado. E quando a tinta escorre, ela não volta. A equipe de inteligência percebeu o primeiro ruído 3 dias antes do H, quando uma câmera municipal captou 2 olhares que não eram de quem só ia comprar pão no fim da tarde. Eles não namoravam a vitrine, namoravam o reflexo. E não era o nosso. No corredor das portas cinzas, entre o armário de aço e o mural com fotos desbotadas, um sargento antigo lia com os olhos e com o corpo. Quem trabalha com informação aprende a escutar o que não foi dito. Relatos desencontrados, um apelido novo circulando em rádio comunitária, motos que não vinham na hora de sempre. Um buraco aberto de madrugada na laje de um vizinho que nunca reformava nada. Coisas pequenas, quase invisíveis. Mas o invisível faz barulho para quem tem ouvido treinado. O barulho dessa vez dizia que o cerco tinha perfume de cozinha. Não era vazamento de fora para dentro. Era de dentro para fora. A primeira hipótese derramada no chão foi a mais óbvia e a menos provável. Alguém nos vigiava por fora com mais recursos do que imaginávamos. Só que a matemática não fechava. A rota do cerco ainda nem tinha sido definida no briefing formal. Existiam cenários, simulações, vetores, mas o guardanapo com o rascunho real estava guardado em bolsos de gente contada nos dedos de uma mão com luva. A falha não era de parede, era de chave. Nessas horas, o relógio vira lâmina. Quem trabalha com risco conhece o som que o tempo faz quando encosta no osso. A equipe foi reduzida a um núcleo que respirava o mesmo ar há anos. Tiraram-se camadas de informalidade, passaram-se pente finos em acessos, olharam-se logs como se cada registro tivesse pulsação. A cada cruzamento de planilha, um fio puxava outro. Cadastros de veículos usados em missões anteriores, pedidos de manutenção em horários estranhos, um crachá que pingou no servidor 2 vezes no intervalo de 1 minuto. A coincidência é o perfume favorito da traição. Tem um cheiro doce que, se você acredita de primeira, te embrulha. No morro, o vento que varria a viela soprava um recado que ninguém queria ler. Garotos que não eram do cinema começaram a olhar para onde não havia cena. Gente que vende água e viu tanta coisa que já perdeu a conta de quase tudo passou a fechar as janelas cedo demais. As antenas improvisadas na laje piscavam um código que a gente reconhece pelo silêncio que o antecede. Quando a comunidade sente que vem movimentação de verdade, o tecido muda. O açougueiro atende menos, o bar baixa o volume, o cachorro que late por nada de repente aprende a economizar fôlego. O corpo das ruas tem memória, e memória cheira diferença. Enquanto isso, aqui dentro, toda pergunta era faca de 2 gumes. Quem soube primeiro do trajeto? Quem pediu aquela troca de plantão? Quem precisou mesmo daquele pendrive novo? Quem vazou o quê e por quê? O porquê, nesses casos, é sempre a parte mais cara da investigação. Dinheiro compra muita coisa, mas medo compra o resto. Às vezes não é nota, é dívida.
Às vezes, não é ameaça, é fotografia. O que se compra, no fim, é silêncio. E em silêncio, uma operação morre antes de nascer. A sala da análise estava mais fria do que devia. Ar-condicionado insistindo em uma neutralidade que nenhum rosto conseguia sustentar. Telas exibiam mapas com pontos que só acendiam para quem as conhecia por dentro. Havia um padrão novo em mensagens de texto interceptadas no entorno. O mesmo conjunto de palavras repetido com espaçamento ligeiramente diferente, como se alguém tivesse ensaiado um código entre recibos e recados de feira. O algoritmo marcava a anomalia. O olho humano confirmava que não era paranoia. Cruzaram-se os horários desses envios com as variações de alimentação elétrica em uma base secundária, comparando microquedas de tensão com picos de tráfego de rede num servidor que, teoricamente, não servia para nada depois das 22. Teoricamente. Em uma noite particularmente curta, alguém notou que o arquivo com o rascunho inicial havia sido aberto por um usuário que não estava mais no plantão. O registro trazia um detalhe pequeno, mas mortal: o fuso. O sistema marcava a abertura às 23h42. Mas o aparelho vinculado ao login tinha relógio interno adiantado em 4 minutos e meio. Esse desajuste específico havia sido notado uma semana antes, quando o mesmo aparelho teve de sincronizar o horário, por causa de uma atualização que jamais rodaria por vontade própria naquele terminal. Era como ver a ponta de um fio no tapete. Bastava puxar com delicadeza para desmanchar o desenho inteiro. Uma câmera no corredor pegou um reflexo de ombro e uma sombra de bico de sapato a 2 centímetros da fronteira do enquadramento. Era pouco, quase nada. Mas o nada também fala. A sombra inclinava para dentro num ângulo que só alguém acostumado a entrar rápido em sala técnica faria. Não era curiosidade de iniciante. Era familiaridade. Quando esse tipo de intimidade aparece onde não deveria, a casa pede que a gente reze com o punho fechado. Só que oração nenhuma segura vazamento quando a água já aprendeu o caminho do ralo. Do lado de fora, os sinais do vazamento trocavam de pele. Um motoqueiro fez o trajeto que evitei traçar em relatório, medindo o tempo de esquina a esquina, parando em pontos que só interessariam a quem precisava ter visão do tabuleiro. A gravação não mostrava rosto, mas mostrava o que sempre entrega gente treinada de menos e informada demais. Ele olhava pelo retrovisor não para trás, mas para os lados. Quem tem medo do passado olha para trás. Quem teme a aproximação olha para os lados. Ele esperava um movimento de fora do script. Esse script tinha saído de alguma de nossas mãos. Dentro da equipe o silêncio estava denso, não por falta de palavra, mas por excesso de cuidado. Em lugares assim, a inocência também soa como mentira. A divisão de tarefas foi redesenhada sem alarde, e o núcleo de inteligência passou a trabalhar em espelho, criando iscas de informação que, de tão plausíveis, doeriam em qualquer um que tivesse o hábito péssimo de mastigar segredo. Em 24 horas, 3 versões discretamente diferentes do trajeto foram plantadas, cada qual acessível por um conjunto diferente de olhos. A primeira levou a um beco sem saída no papel, a segunda a um prédio abandonado que abrigava só móveis quebrados e 2 gatos desconfiados. A terceira a um ponto de observação que ninguém em sã consciência escolheria, exceto por um motivo simples e condenável. Se você quer que o inimigo sinta que está a um passo à frente, precisa entregar uma margem confortável para que ele subestime você. Foi no rastro dessa terceira versão que o mapa mostrou vida. Um drone civil, desses que filmam casamento e paisagem, riscou o céu na tarde seguinte com uma coragem que beira a inocência. Subiu, planou e ficou. Viu demais, ou quis ver. A análise de ruído identificou frequência familiar no link de transmissão, algo que não seria perigoso se não trombasse com um padrão de antenas improvisadas num conjunto de lajes a 15 minutos dali. Em corrida silenciosa, a equipe de campo monitorou a distância, olhar colado nas sombras e no vento, tentando não assustar a cidade. E a cidade, de alguma forma, entendia. A cidade sempre entende antes de todo mundo. Enquanto isso, no quartel, um agente mais novo trouxe um detalhe que parecia pequeno demais para ganhar espaço no quadro branco. Uma solicitação de manutenção de ar-condicionado na sala de TI
havia sido aberta no sistema interno 2 horas depois do tal acesso suspeito. O pedido foi cancelado 9 minutos depois, com justificativa de que o defeito era intermitente. Intermitente é uma palavra que, em ambiente de segredo, significa outra coisa. Ela diz, estou aprendendo o caminho. Ela diz, testei e voltarei. Ela diz, aprendi a entrar e sair antes de você perceber. O que estava intermitente não era o ar. Era a confiança. Houve um momento em que alguém sugeriu, com voz baixa e temor real, que talvez o buraco fosse mais fundo. Que talvez houvesse não um traidor, mas uma rotina viciada. Um método que deixava pegadas demais para quem aprendeu a caçar a gente sem pôr o pé no barro. Essa hipótese ofende a vaidade, e a vaidade é um inimigo tão perigoso quanto qualquer adversário com fuzil. Era preciso desmontar o mito do invulnerável. Era preciso admitir que o cuidado não foi suficiente, que a proteção blindada deixava uma fresta pelo duto mais banal da estrutura. Gente. Gente é o componente mais complexo de qualquer operação. Gente ama, gente deve, gente teme, gente se cansa, gente acredita que merece mais, gente acha que nunca será pega. Na conta final, foi gente que abriu a porta de dentro. Só que provar isso sem arrebentar a alma de quem veste a mesma farda é outra operação inteira. A estratégia foi desenhar uma cena impossível de resistir a quem já havia mordido a isca. Uma conversa escutada por quem não deveria. Um apontamento de horário sussurrado num corredor. Um arquivo renomeado com um erro que só alguém de dentro entenderia como erro. E uma janela de 26 minutos em que, se o adversário mordesse de novo, nos diria quando, como e por meio de quem. O relógio marcou o que precisava marcar. O servidor registrou o que tinha de registrar. A câmera que não mostrava ninguém dessa vez mostrou uma mão que, por um capricho da luz, brilhava suor no dorso. Suor não é prova, mas é humano. O resto veio como costuma vir quando a máscara começa a desgrudar da pele. Um telefonema curto em cabine antiga. Um recado com palavras que, rearranjadas, repetiam o mesmo padrão de espaçamento. Uma moto que partiu no mesmo segundo em que o arquivo certo foi aberto pelo login errado, com o fuso adiantado em 4 minutos e meio. E, de repente, aquilo tudo que parecia fumaça ganhou, pela primeira vez, contorno de chama. Não era hora de gritar vitória nem de desenhar algemas no quadro. Era hora de desafiar a primeira conclusão, porque uma investigação honesta é aquela que sabe dizer que talvez esteja errada. A gente cruzou as digitais invisíveis em cada etapa, reconstruiu o caminho de cada acesso, conferiu cada troca de plantão, revisitou a sala fria para conferir se o ar era mesmo um problema ou se estávamos respirando ansiedade demais. A ansiedade rouba discernimento. Tínhamos de devolver o fôlego aos fatos. E é nesse ponto que a história passa a sussurrar para além da operação e cutuca a gente que está aqui do lado de fora da tela. Se você chegou até aqui sentindo o peso do que acontece por trás de uma notícia de 30 segundos, deixe seu like e a sua inscrição agora, porque esse tipo de bastidor não sobrevive sem quem insiste em ouvir a verdade inteira, mesmo quando ela bagunça certezas. No segundo dia de armadilha silenciosa, os sinais voltaram mais fortes, como se o traço da caneta de quem traía perdesse cuidado. Talvez porque a rotina do erro acalme. Talvez porque o medo do desconhecido leve a repetir o conhecido. Em paralelo, uma imagem até então ignorada emergiu do fundo de um HD antigo. Era a captura de um corredor feito no mês passado, quando ninguém suspeitava de nada. A sombra do bico do sapato apareceu de novo, no mesmo ângulo, como um tremor de caligrafia. Porque cada um tem a própria forma de tocar o mundo e de ser tocado por ele. Até a sombra tem assinatura. E quem reconhece a assinatura enxerga o traço mesmo quando o papel é outro. A noite seguinte trouxe uma chuva mais pesada que batonizou a cidade em poças e luzes longas. Os pneus cortavam a água com cautela, e o rádio, finalmente, fez um som que não era chiado, mas lembrete. A operação seguiria, sim, mas agora sob nova gramática. O cerco ainda existia, porém seu mapa tinha deixado o papel e passara a ser desenhado na pele de quem entendia que naquele momento o alvo não era a rua. O alvo estava aqui dentro, em alguma cadeira que insistia em parecer comum. A traição, quando fica confortável, escolhe móveis que não chamam a atenção.
No coração de tudo, uma certeza incômoda. A falha é sempre um espelho. O espelho devolve a face de quem olha e o fantasma de quem evita olhar. A gente aprende, entre cafezinhos e madrugadas frias, que proteger gente de gente exige mais do que colete, fuzil e protocolo. Exige vigilância de caráter, auditagem de vontade, rotina de humildade. Porque o inimigo mais perigoso é aquele que conhece o caminho de volta para casa, o atalho para a luz de emergência, o barulho que não deve fazer quando a porta é metálica. E quando o inimigo aprende tudo isso, não adianta brigar com o mapa. É preciso redesenhar o caminhar. O mapa novo não era um desenho, era um hábito desmontado. A cada passo dado para dentro do próprio sistema, emergia uma pergunta que queimava como álcool em ferida. Quem ensinou o inimigo a falar a nossa língua? Não a língua das siglas, dos rádios codificados ou dos jargões de corredor, mas a gramática íntima dos atalhos, onde se esconde o medo, onde se guarda a pressa, onde se mascara o erro para que pareça prudência. O traidor, se existia, não era um turista. Ele conhecia o cheiro do servido. A célula de contra-inteligência desceu a cortina e adotou a regra de ouro. Toda verdade seria tratada como hipótese até sangrar prova. O velho sargento propôs uma rotação de credenciais com validade perecível, como pão deixado de um dia para o outro. O que não fosse consumido a tempo, mofava e sumia. Foi por essa dança forçada que duas contas antigas tropeçaram. Uma, porque tentou respirar fora de hora. Outra, porque tentou se passar por pulmão alheio. O sistema tossiu, e a gente escutou. No morro, os corredores invisíveis da informação mostravam suas costuras. Uma antena improvisada perdeu energia num minuto improvável, e, no minuto seguinte, uma mensagem curta cruzou a madrugada com um recado que só faria sentido para quem soubesse que uma equipe nossa estava avaliando rotas às cegas. Ninguém deveria saber, mas alguém sabia. O eco dessa certeza percorreu a espinha de quem vive o bastidor e aprende que o pior barulho é o que só o coração ouve. De um terraço sem reboco, um rapaz fumava, olhe. Os analistas pintaram uma parede com linhas que pareciam rios partindo do mesmo olho d'água. Cada fluxo nascia de uma sala. Cada sala tinha 2 ou 3 habituados. O método foi brutal na delicadeza. Criar micro-riscos, microdicas, microvantagens, cada uma atrelada a um conjunto humano distinto. A primeira vantagem, uma falsa janela de inserção, tentava o apressado. A segunda, uma sobra de tempo, atraía o cuidadoso. A terceira, um atalho mais limpo, seduzia o metódico. Não havia bala, não havia sirene. À tarde, o bar da esquina evitava o futebol para não chamar atenção. O dono do bar olhou para a televisão desligada, como quem lembra um defunto. A rua respirava como quem mede passo no corredor de hospital. Uma mulher passou com o filho pela mão e acelerou no meio-fio sem saber exatamente por quê. O corpo sabe antes. Em cima, uma pipa cortava o céu e a linha brilhava com um toquinho de pasta que o sol fazia parecer ouro. Em comunidades onde tudo fala, até a linha de pipa comunica. E naquela tarde, ali... Dentro do quartel, o ruído certo apareceu no lugar certo para a gente errada. O teclado digitou com hesitação de quem memoriza a senha enquanto escuta passos. A câmera fria mostrou a mesma curvatura de ombro, a velha assinatura de sombra. Desta vez, porém, a sala já devolvia um espelho, um keylogger físico do tamanho de um dente, plantado onde ninguém imagina olhar quando confia demais no hábito. O dente mordeu. Os arquivos armadilha abriram como flor à noite. E do outro lado da cidade, uma luz acendeu no P. Se isso fosse um filme, bastaria girar o corte para a captura. Mas bastidor real cobra contas mais caras. A inteligência precisava entender a motivação antes do flagrante. Não para absolver, mas para evitar repetir. O traidor que se captura sem decifrar a sua fome deixa uma porta aberta atrás. A fome pode ser dinheiro, sim, mas às vezes a fome é reconhecimento. Às vezes é vingança sociável, aquela que se disfarça de correção de injustiças. Às vezes é proteção da família, medo puro e simples da foto V. A noite avançou. E a equipe desenhou um teatro invisível. 2 pontos de observação. Uma varredura breve de sinais. Um carro descaracterizado que não escolheu a vaga mais fácil. 2 operadores andando como se tivessem pressa de nada.
A cada passo, uma regra. Não provocar o bairro. Não confundir morador com alvo. Não transformar rotina em cena. Qualquer erro de leitura vira trauma coletivo. Inteligência é a arte de não ferir ao aprender. No painel, o velho sargento colocou uma frase que não cabia em manual, mas cabia na pele de quem já errou para aprender. Quem entrega de dentro só esquece uma coisa: todo segredo tem dono e rastro. E então, uma ligação curta atravessou a madrugada. A cabine antiga voltou a chamar. O mesmo padrão de espacamento nas palavras, a mesma pausa ligeiramente longa antes do fim. O gravador barato de fichas eletrônicas registrou sem entender a história, como toda máquina que captura o que não sente. Bastou cru. O encontro com a verdade não acontece em explosão, acontece em acúmulo. A impressão digital não vem inteira. Ela surge em pedaços de hábito, caco de gesto, miolo de frase. O suspeito agora tinha contorno, mas contorno não é condenação. A equipe decidiu alongar a corda mais um palmo, deixar o peixe cansar. A isca final seria um briefing relâmpago, prometendo uma vantagem operacional impossível de recusar. Uma janela de 5 minutos em que o alvo principal, que na verdade não existia, estaria vulnerável. A manhã seguinte veio com o tipo de claridade que denuncia poeira nos móveis. No pátio, uma conversa comum desviou um olhar comum. E foi nesse desvio que morou a certeza. A pessoa que a gente já suspeitava carregava nos ombros uma pressa que nunca era sua. Pressa emprestada. Quem carrega pressa emprestada se entrega no caminhar. Ele caminhou. O servidor abriu de novo. O dente mordeu de novo. Do outro lado da cidade, outra luz acendeu. Não no prédio esperado, mas num anexo com antena amarrada em cano de Era a hora de descer. Mas descer para quê? Capturar no ato? Expor na frente de todos? Um coronel ponderou que, mais do que uma pessoa, talvez houvesse um pequeno ecossistema de curiosidades pagas. Uma rede de favor que existia antes do traidor e sobreviveria a ele se a operação virasse espetáculo. A decisão foi técnica e silenciosa. Recolher as peças, travar as portas, trocar as fechaduras, inverter a gramática, reprogramar o cerco. Ao invés de encostar as costas na parede para olhar para fora, o plano virou o cerco ao cerco. O núcleo redesenhou a missão, esvaziou a janela inventada e plantou uma nova. Uma falsa retirada por falha logística. Um caminhão que não chegou. Uma peça que não veio. No papel, fraqueza. Na leitura do traidor, oportunidade. Quem vende segredo precisa entregar novidade. E novidade, às vezes, é só um espelho. O espelho foi colocado com cuidado milimétrico. Bastava um toque. Nesse toque, a cidade respirou um pouco mais fundo. A mulher com o filho parou para comprar pão. O dono do bar religou a televisão sem som, como quem cutuca um fantasma com respeito. O rapaz da laje acendeu outro cigarro e a linha da pipa perdeu o brilho por alguns segundos. Uma nuvem cobriu o sol. E embaixo dessa sombra, o velho sargento ajeitou a caneta atrás da orelha, como sempre fazia antes de assinar coisa importante. Não assinou nada. Apenas esperou o registro que faltava. O registro veio. A conta antiga, a que respirava fora de hora, tentou respirar de novo. O login errado abriu o arquivo certo, uma última vez. E o relógio interno adiantado denunciou o mesmo atraso calculado. A cabine antiga recebeu outra ligação curta. O anexo com a antena amarrada piscou num ritmo que a equipe já conseguia antever. Era o coroamento da coreografia. Passos, luzes, intervalos, hesitações. A mão suou outra vez. E dessa vez, a câmera não gravou sombra. Gravou perfil. Não houve grito. Não houve sirene. Houve um nome dito com voz que não queria tremer e não tremeu. Houve um pedido para que todos saíssem da sala. -3. Houve silêncio de respeito por quem tinha história boa antes da história ruim. E houve o início de um interrogatório que não cabia em manual, apenas em humanidade. Sem humilhação, sem bravata, sem plateia. Dentro, a pergunta essencial. Por quê? Ele demorou. Traição é um bicho que primeiro se protege no orgulho, depois se enrosca no medo, depois tenta explicar a si mesmo que fez o que precisava. Mas a explicação que nasce para dentro não convence por fora. Quando a primeira fissura apareceu, e sempre aparece, não veio por dinheiro, veio por fotografia. Uma imagem velha, de um irmão em situação que nunca deveria ter sido registrada. Um recado torto, uma cobrança velada, seria uma pena se...
O dinheiro veio depois, como verniz. A fome, ali. A confissão não apaga rastro, mas ilumina. Com a luz acesa, a equipe seguiu o trilho. A cabine, o anexo, as ligações, os drones, as pipas, os olhares. Tudo se rearrumou como peças que finalmente confessam o quebra-cabeça. E o cerco, enfim, pôde ser refeito sem palco, sem vazamento, sem pressa emprestada. Ainda haveria riscos, porque risco é a gravidade de quem trabalha na beira. Mas agora, o chão estava menos falso. E lá fora, a cidade parecia entender. O cachorro voltou a latir por bobagem. O bar vol. Se essa história te alcança pela pele e te faz enxergar que inteligência é feita de gente e que gente às vezes falha, deixa o like e se inscreve. Aqui, a gente não vende heroísmo fácil. A gente compra a paciência de quem sustenta a escuta. E segue. O cerco reprogramado ganhou rugas novas, redundâncias de rede, portas que agora exigiam 2 tempos para abrir, rotas que só existiam no ouvido de quem precisava saber. A missão voltou a respirar, não como quem corre, mas como quem reaprende o passo depois de torcer o tornozelo. Do lado de dentro, cada um carregava uma ferida invisível, e feridas assim curam com trabalho e com verdade. O velho sargento sabia. Não existe alta hospitalar para a confiança, existe manutenção. E manutenção, nesse ofício, é vigie. No fim daquela semana, o mapa estava pela primeira vez quieto. Quieto não de ausência, mas de alinhamento. O inimigo do outro lado já não recebia o sopro quente antes da braça. A linha da pipa sem pasta dançava por diversão. O anexo com antena virou só prédio. E a cabine antiga, sem ligações, voltou a ser ruína de uma cidade que guarda passado demais. Nós fomos para o campo com o silêncio certo, armados do que faz diferença quando a bala não manda em tudo. Discernimento, paciência, leitura. E quando o dia D não escolheu heroísmo, escolheu método. O radiooperador respirou no ritmo da própria contagem interna, e cada setor respondeu com o tipo de silêncio que só o combinado entende. Não havia pressa, havia precisão. As viaturas ficaram fora do quadro amplo da cidade, como se a operação inteira coubesse dentro de um piscar de luz que ninguém notaria. Os observadores iniciaram o desenho invisível com binóculos que não procuravam alvo, mas vazios. Os intervalos entre rotinas, os degraus onde não se pisa por costume, os horários em que até a desordem vira previsível. O cerco agora não era gradil, era bruma. A bruma encosta e ninguém percebe, até perceber. O primeiro ponto de controle confirmou o que queríamos ouvir. As antenas improvisadas estavam mudas de intenção, falando apenas o trivial que a vizinhança precisa para continuar sendo vizinhança. O segundo ponto registrou uma movimentação comum demais para conter interesse. Compra de pão, portão arranhado por cachorro, música baixa que repetia a mesma faixa. Quando a normalidade se apresenta com sinceridade, a gente sabe. E naquele começo de manhã, a normalidade parecia disposta a ajudar. No alto de uma laje que aprendeu a fingir que não vê, um poste entregava o clima. Vento suficiente para disfarçar passos. Umidade que deixava marca sem exagero. Nuvens que prometiam cobrir o sol sem transformar a rua em espelho. A inteligência chamava isso de luz boa. Mas quem vive de bastidor chama de sorte domesticada. Não é sorte bruta que aparece quando quer. É sorte ensinada, que chega quando você arruma a casa e oferece cadeira. O velho sargento, encostado num pensamento que não era saudade nem medo, apenas cuidado, repassou as redundâncias de cabeça. Credenciais separadas, senhas com vencimento, logs de passos, trilhas de pó simbólico em cantos diferentes, o alerta para ruídos fora de hora. Em cada projeto de segurança, agora havia um pedaço de humildade incrustado como peça não removível. Se alguém perguntasse o que mudou, a resposta seria uma palavra só: postura. A aproximação do alvo principal aconteceu por encaixe, não por empurrão. O perímetro respirou para dentro, pequenos círculos se fechando onde antes haveria linhas retas e pressa. Na esquina onde um jornaleiro ainda lutava para vender papel em tempo de tela, passamos 2 vezes como quem não passa, apenas desliza. A equipe de apoio tratou a rua como história alheia que merece respeito. Ninguém correu onde se caminha, ninguém falou alto onde o costume é sussurro.
Um gato atravessou entre duas motos paradas e encarou um dos nossos operadores como se soubesse que aquela manhã decidia coisas que gato nenhum precisa saber. Os animais sempre suspeitam primeiro. Mas mesmo o gato cansou de suspeitar e voltou ao sol tímido do meio-fio. Dentro, o coração operacional batia em 4 pontos, cada um com sua microdecisão, e a inteligência amarrava tudo num fio só, sem dar nó apertado demais. A leitura de sinais indicava que a velha cabine estava muda, o anexo com antena morto, as mensagens com espaçamento padronizado ausentes. O que sobrou foi a realidade: portas, corredores, escadas, gente. Em infiltrações maduras, a realidade é a parte mais difícil, porque ela não obedece às simulações. As escadas, por exemplo, tinham degraus com ritmos diferentes. Os corredores, cantos que pediam um ombro menor. As portas, fechaduras que exigiam tato e ouvido. Nada de espetáculo, nada de frase de efeito. Só técnica, controle de respiração e a lembrança de que, ali, erra-se pouco, ou não se volta para perguntar onde foi que errou. A entrada se deu num tempo que não cabe em relógio, rápido o suficiente para não convidar surpresa, lento o suficiente para não provocar barulho. O primeiro aposento devolveu uma sinfonia de ausências. Um ventilador parado, uma janela que tentou rangir e foi segurada por dedos com prática. Um copo que não tombou. No segundo, pilhas de vida empilhadas, roupas, uma cômoda com gaveta que prende, um retrato antigo posando por hábito. É nesses lugares que a narrativa corre risco de virar julgamento. Por isso, a equipe inteira treinou não julgar. O alvo não mora em um objeto. Ele mora nos encontros entre objetos. O terceiro ambiente trouxe por fim o que procurávamos. O núcleo operacional pequeno, não o que ostenta, o que sustenta. Rádio modificado, bateria externa com solda artesanal, papel com rabiscos que, de primeira, dizem nada, e de segunda, dizem tudo. No canto, um par de tênis com o desgaste típico de quem corre mais lateral do que reto, mais escada do que rua, mais fuga do que passeio. A confirmação veio pelo ouvido, não pela vista. Um zumbido discreto que traz certas montagens mal protegidas. A mesma assinatura que reconhecemos dias antes, quando decidimos que não era hora de gritar vitória. A disciplina falou primeiro. Isolar, documentar, preservar. O protocolo agora não era burocracia, era proteção moral. Em operações como essa, o que se leva não é troféu, é prova. E prova só é prova se aguenta a luz do dia sem mudar de cor. O cuidado com o lugar foi cirúrgico. Sacos, etiquetas, fotografias sem vaidade, registro de hora que não aceita atalho. A contra-inteligência, posicionada à retaguarda, garantia que nenhum sopro de informação saísse antes do tempo, que nenhuma curiosidade fardada precisasse matar o que o processo público deve nascer. Lá fora, a cidade continuava. Uma criança pediu bala. Um mototáxi apitou para dizer que chegou. Um pregador ambulante encontrou ouvidos no mesmo cruzamento de sempre e falou sobre vergonha, perdão e futuro como se estivesse comentando a nossa manhã. A vida nunca para a nossa operação. Por isso, a nossa operação aprendeu a caber dentro da vida, sem humilhar rotina, sem pisar em memória. O alvo primário foi localizado, não como monstro, mas como peça de engrenagem. Peça que sabia mais do que parecia e menos do que desejava. A abordagem guardou o mesmo tom do início. Firme sem ferir, precisa sem exibir. Legal desde a primeira palavra. E quando a voz disse o que precisava ser dito, não fez discurso, fez trabalho. Nesse ponto, a narrativa fácil costuma buscar catarse. Mas a catarse, aqui, não nos serve. O que nos serve é entender. A engrenagem que permitiu o vazamento era mais complexa do que um nome. Era uma mistura de descuido, vaidade e rotina. Uma crença antiga de que aqui dentro é tudo família, como se a palavra família blindasse contra tentação, ressentimento, dívida. O caso provou o contrário. Onde falta método, sobra brecha. Onde sobra brecha, aparece a chance. E chance para quem está pressionado, às vezes se fantasia de saída. No retorno ao quartel, os relatórios começaram a ser escritos com outra caligrafia. Menos ornamento, mais coluna, menos eu acho, mais eu vi e está aqui. A equipe chamou isso de limpeza. Eu chamo de respeito ao futuro.
O velho sargento, cansado do jeito que cansa quem tem nome gravado em gaveta de honra sem gostar disso, procurou os jovens que entraram outro dia. Falou de porta que só abre por dentro e de janelas que pedem mosquiteiro. Não saiu manual, saiu conversa. Disse que inteligência não é adivinhar, é não se enganar. Disse que o melhor agente não é o que sabe todos os atalhos, é o que desconfia dos próprios passos. Disse que a traição, quando acontece, é sempre um fracasso coletivo em algum grau, porque ninguém cai do nada, escorrega aos poucos, e que o nosso trabalho não é buscar culpados que resolvam nossa raiva, mas decidir como impedir que a mesma fome encontre a mesma mesa posta de novo. No processamento das provas, um detalhe quase pulou a cerca do esquecimento. Um pedaço de fita num cabo genérico, cortado com tesoura cega. O tipo de corte que deixa uma pequena barba de plástico. Quem corta com pressa e ferramenta ruim, repete esse defeito em todos os cabos. O laboratório comparou com imagens antigas da sala suspeita, e a assinatura reapareceu, teimosa como vício. Não era necessário para fechar o caso, mas serviu como aula para futuras auditorias. Mesmo quando todos juram que aprenderam, é o hábito que confirma a lição. E hábito bom precisa ser cultivado como planta que não perdoa falta d'água. Com a casa em ordem e o cerco refeito, a missão que motivou tudo pôde, enfim, descer ao asfalto com o respeito devido. Houve um encontro que precisava haver com o destino do alvo operacional verdadeiro, aquele que não era isca. Não me interessa transformar isso em cena. Interessa dizer que foi feito com ética, com estrita legalidade e conhecimento de que cada metro avançado por nós encosta na pele de quem mora ali. O saldo não foi manchete, foi aprendizado. O tipo de saldo que não ganha capa, mas sustenta anos de trabalho silencioso. Se alguém um dia perguntar, valeu a pena? A resposta estará na ausência de novas fotos em cabines antigas, na morte lenta de anexos improvisados, no silêncio dos drones civis em horários absurdos, na volta das linhas de pipa ao seu luxo de ser apenas brincadeira. Ao cair da tarde, o pátio respirou como se tivesse voltado de uma consulta importante e recebido boas notícias parciais. Nada está perfeito, mas tudo está melhor. A equipe se olhou sem precisar erguer o queixo. O velho sargento encostou a caneta na orelha, de novo, e dessa vez assinou um papel simples. A ordem permanente de revisão de rotinas. Não havia vitória, havia manutenção. É menos épico, eu sei, mas é assim que se protege o que importa. Com rigor que não tira férias. E se essa caminhada pela inteligência e pela traição interna te ajuda a enxergar o que quase nunca ganha microfone, considera fortalecer o trabalho. Deixa teu like e a tua inscrição. É pouco no clique, mas enorme na mensagem que chega para a gente aqui. O bastidor só respira quando a sociedade decide escutar sem o consolo da fantasia.